Eu acho que não tem mais nada, não. Abra aí. Não, não abra não. Não abra ainda não. Não abra ainda não. Eu só peço perdão pela minha voz, que ela está meio falhando. A minha garganta não está muito boa esses dias. Ela já é meia rouca, né? Tá um pouquinho mais só. Mas vocês vão segurar e aguentar aí, tá? Aí dá uma melhorada no microfone, ajusta o microfone para não ficar tão ruim. Eu estava pensando em algumas situações, tipo história de José. José teve alguns sonhos que Deus deu para ele, só para a gente lembrar um pouquinho da história. E na história dele, ninguém acreditou no seu sonho. Seus irmãos deram risada, uns ficaram bravos. Seus pais também não acreditaram muito, né, na história. Mas até a gente, José, vai ter que se prostrar diante de você. Eu pergunto para você imaginar dentro da história de José, se José tivesse parado, se José tivesse desistido e falado assim: ninguém acredita no meu sonho, ninguém acredita no que Deus me deu, no que eu sonhei. Não foi de Deus, não foi Deus, foi eu mesmo, então vamos deixar para lá. E eu não quero mais saber dessa história. O que teria acontecido se ele tivesse desistido, parado? Teria tido as 12 tribos de Israel? Não. O Egito teria tido 7 anos lá, onde eles tiveram todos aqueles anos. Era 7 anos de fartura, depois 7 anos de escassez, aonde José foi o governador. Teria tido esse sucesso no Egito? Não. Ok. Lembrando da história de Noé, vamos dar uma viajada comigo? Noé, Deus fala para ele construir uma arca. E fala para ele assim: você vai colocar os animais, você vai colocar povo, quem quiser entrar para dentro daquela arca, você vai fechar as portas e eu vou mandar chuva. Quando ele fala isso para o povo, o que o povo faz? O que o povo faz? Não acredita, dá risada da cara dele, zomba dele, fala: você está louco, você pirou. Um começou a falar para o outro: Noé pirou, gente. Noé está construindo uma arca e está dizendo que vai vir chuva. Nunca choveu, não existe isso. Aí eu te pergunto: e se Noé tivesse desistido? O que tinha acontecido com os seres humanos todos, inclusive com ele mesmo? Teria morrido todo mundo, não é? Inclusive ele e toda a família dele. Não teria? Ok. Numa outra ocasião, Deus chama Gideão, coloca ele como líder de 32 mil soldados. Presta atenção, 32 mil soldados. E manda eles ir para uma guerra. Só que no meio do caminho Deus fala assim: tem muita gente, vamos diminuir esse negócio. E foi diminuindo. Quantos ficaram? 300. De 32 mil homens, só ficaram 300 homens para guerrear. E se Gideão olha e fala: Deus, me desculpa, mas eu não vou guerrear com esses 300 de jeito nenhum. Parei. Deus, perdão, mas 32 mil eu já achava pouco. Imagine agora com 300, eu não vou não. Parei. O que tinha acontecido com todo aquele povo? Eles tinham perdido tudo.
E já tinha muita gente preso naquela época, né? Eles tinham prendido muitas pessoas, tanto que Gideão estava escondido, porque eles vinham e acabavam com tudo. Ok? Se ao longo da história, nós conhecemos a história de Esther, ela no palácio, tranquila, com o seu rei, e um dia sai um decreto que iam matar todos os judeus daquela nação. E chega até ela, que ela tinha que chegar até o rei, para que se salvasse, para que salvasse todos os judeus. Só que ela não podia entrar na presença do rei, você conhece a história. Se naquele momento ela para pensar e ela fala assim, sinto muito, ela manda falar para o tio dela, para Mardoqueu, olha, sinto muito, não tenho o que fazer, eu não vou chegar na presença do rei porque eu não posso. Ele não me chama já há um tempo, eu não posso chegar lá e simplesmente entrar. Eu não vou fazer isso. Parei. O que tinha acontecido com os judeus? Tinha morrido todos. Na lógica, na sequência da história, tinha morrido. A menos que Deus fizesse outra coisa. Mas, na lógica, tinha morrido. Certo? Talvez até ela, quando descobrisse que ela também era judia. Não sabemos. Então, eu quero que você preste atenção nisso. Se esse povo tivesse parado no meio do caminho. Ok? Paulo, depois que se converte, só sofre, é perseguido, sofre ameaça de todos os tipos, sofre de todos os jeitos, de todas as maneiras que a gente pode imaginar, aquele homem sofre. Se nesse meio caminho ele fala assim, eu vou parar, chega. Né? Para quem estava perseguindo, agora está acabado. Está sendo perseguido de todas as formas, maneiras que possa se imaginar. Parei, eu não quero mais. Se os apóstolos, os discípulos de Jesus, depois Jesus morre, aí Jesus vem, ressuscita, vai até eles, e eles começam a pregar, e vem toda aquela perseguição, e no meio do caminho, eles falam assim, Pedro fala assim, eu não vou mais, parei. Aí, Felipe fala, eu também não vou mais não, chega, que é isso? A perseguição que vem vindo, a gente só está agora apanhando, só está sofrendo, só está acontecendo isso. A gente estava com Jesus, estava gostoso, sofria um pouquinho, né? Era às vezes meio complicado, mas a gente estava com ele, agora ele foi embora. E a gente só sofre perseguição de um lado, de outro, somos presos daqui, açoitados dali, ninguém... E eles tivessem parado, o evangelho não teria chegado talvez até nós, não é? Ou se alguém deles tivesse parado no meio do caminho, acho que nós nem estaríamos aqui. Ou estaria? Não. Se Jesus tivesse desistido, olha para o seu irmão e pergunte isso para ele. E se Jesus tivesse desistido? Não, aí acabou com tudo. Não, aí já era. Fala aí, acabou com tudo. Entenda uma coisa. Como eles tiveram, nós temos, todas essas gerações tiveram. Motivos para desistir nós temos. E teremos. E vamos ter sempre. Não é promessa não, é realidade mesmo. Nós vamos sempre ter motivos para desistir. Uma coisa daqui, outra dali, ou de lá, ou o que quer que seja, nós vamos ter sempre motivos para desistir. Só que eu não posso esquecer uma coisa, presta atenção nessa frase. Se eu estou aqui hoje, é porque em todas as gerações,
alguém disse que não pararia. Presta atenção nisso. Se eu estou aqui hoje, é porque em todas as gerações, todas elas, alguém um dia disse: eu não vou parar. Eu não vou parar. Por isso eu vou colocar um símbolo que é o tema dessa mensagem. Qual que é o tema? Qual que é o tema? Aí você esquece o estacionar e só coloca a primeira parte. Qual que é o tema? Proibido parar. É isso aí. Proibido parar. Olha para o seu irmão, fala: proibido parar. Agora você vai abrir sua Bíblia em Filipenses. Filipenses. Eu já li esse versículo, acho que é a última vez que eu preguei aqui, mas eu vou ler ele de novo. 1:6. Foi exatamente ele que eu li. Nós vamos juntar 2 versículos agora. Filipenses 1:6. Abre aí para você ler comigo. Show aí? Filipenses 1:6 diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Vamos ler juntos, só que aonde está assim: começou a boa obra em vós, você vai colocar em mim. Ok? Vamos lá. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em mim há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então ele começou uma obra em mim. Agora vai lá para Neemias. Vai lá para Neemias. Lá depois de Salmos, Provérbios. Ou antes, né? Na verdade, não é depois, é antes. Antes de Salmo, Provérbios, Esther. Você vai lá para Neemias 6. Neemias 6, o verso 3. Em Filipenses nós lemos o quê? Que ele começou uma boa obra em mim. Ok, agora em Neemias 6:3 diz assim: enviei-lhes mensageiro a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessarei a obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Nós vamos pegar uma parte desse versículo que diz: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Nós vamos juntar as duas coisas. Aqui é Neemias dizendo quando Sambalate, lá, e Tobias e mais algumas pessoas pediram para ele estar indo ter com eles. E Neemias estava reconstruindo os muros de Jerusalém, que estava tudo derrubado. E nessa ocasião eles pedem para Neemias ir até eles. E Neemias manda um recado dizendo: eu não vou até vocês. E manda dizer isso aqui: estou fazendo uma grande obra. E o que ele estava fazendo é para Deus. Ele estava reconstruindo Jerusalém, os muros, a cidade de Jerusalém. Eu não vou descer até vocês, porque se eu for, eu vou parar com o que eu estou fazendo. Então eu vou colocar como nós fazendo, que nós não estamos aqui fazendo algo para Deus. Não estamos? Sim ou não? Então o primeiro versículo que nós lemos diz que o Senhor começou a boa obra em mim.
Mim, sempre fala mim. Tá? Vós não, mim. Deus começou a boa obra, hein? Isso. Até uma criança agora falou. E aqui em Neemias, estou fazendo uma grande obra para Deus, também não posso parar. Então ele começou a obra em mim, e eu estou fazendo uma obra para ele. Então eu não posso parar por duas coisas. Ele está fazendo algo em mim, e eu estou fazendo algo para ele. Ele em mim, eu nele, ele em mim, eu nele. Eu nele, ele em mim. As duas coisas caminhando juntas. Por isso, é isso aí. Proibido parar. Porque algo está sendo feito em você e em mim. E algo eu estou fazendo através de mim. Para pessoas, para Deus. Proibido parar. Quando eu falo proibido parar, eu não estou dizendo é que você não vir mais para a igreja. Apenas isso. Proibido parar, quer dizer, proibido você não vir mais para a igreja, não é isso. Ou não é só isso. Às vezes você pode pensar, mas eu não penso em não vir para a igreja mais. Ou talvez tenha alguém aqui que pense, se você pensa é para você isso, sim. Mas não é só isso. É também no sentido de crescer em Deus. É não parar de crescer em Deus. É não parar de crescer em intimidade com Deus, que muitas vezes a nossa vida estaciona. É proibido parar de crescer em Deus. Porque a nossa vida em Deus, ela não pode parar, nunca. Ela não tem limite. Não chega um tempo determinado onde Deus fala até aqui, meu filho. Sua vida espiritual vai, daqui para lá não tem mais o que eu te dar. Não existe isso, meu irmão. Em Deus não existe isso. Cada vez que eu chego mais perto de Deus, mais eu posso me aproximar dEle. E mais eu posso me aproximar dEle, e mais eu posso. E se eu continuar, eu vou até o final do culto falando essa frase. Não tem fim. Então é proibido parar em intimidade, em crescimento com Deus. É nesse sentido também. Eu não posso parar, ou é proibido parar no meu desenvolvimento ministerial, naquilo que eu estou fazendo também para Deus. Porque se tem algo que Deus tinha como promessa na minha vida ministerial, e eu não estou desenvolvendo, eu estou parado, é porque algo bloqueou, é porque alguma coisa me magoou, me machucou, me parou, me decepcionou no meio do caminho. E eu parei. Então, esse é o tempo. Essa é a nossa vez de nós dizermos, eu não vou parar. Essas pessoas, José, ou Noé, ou Gideão, ou Esther, ou Paulo, ou tantos heróis da fé como nós conhecemos, tantos outros na Bíblia, todos os outros na Bíblia, e tantas pessoas que nós conhecemos. E nós estamos aqui por causa delas, porque elas disseram, não vou parar. Hoje é a nossa vez de dizermos, eu não vou parar. Hoje é a sua vez de dizer, eu não vou parar. Eu não vou parar de crescer em Deus. Eu não vou parar o meu ministério em Deus. Eu não vou parar de amadurecer em Deus. Aonde nós paramos no decorrer da nossa caminhada em Deus? O porquê que nós paramos? Uma coisa muito séria, nós precisamos entender nessa palavra. Vocês concordaram comigo numa coisa?
Se um desses homens parassem ou tivessem parado no meio do caminho, talvez nós não estaríamos aqui. Então entenda algo, presta atenção mesmo nisso que eu vou dizer agora. Se eu parar, talvez pessoas não cheguem até Deus por causa de mim, porque eu parei. Vocês concordam com isso? Então essa é a minha chance de dizer: eu não vou parar. Essa é a minha chance de dizer: eu não vou parar. Tudo, isso eu falei semana passada na ceia, tudo o que nós precisamos para vencer todas as áreas da nossa vida, Cristo conquistou na cruz. Tudo. Não foi uma, duas ou três coisas, tudo. Tudo que o diabo arrebentou lá no Jardim do Éden, Jesus restaurou na cruz do Calvário. Todas as coisas. Todas as coisas. Tudo que você pensar, tudo que passar pela sua cabeça, e agora? Isso aqui será? Tudo eu nem sei o que pode passar pela sua cabeça, mas eu digo que foi também. Sem saber o que você pensar, eu digo que foi também. Porque o que Jesus fez, ou melhor, o que o diabo fez não é maior do que o que Jesus fez. Nunca será. Isso é certo. Então se ele fez tudo, e tudo que ele conquistou naquela cruz é maior, então eu tenho condições, meu irmão. Eu tenho condições de vencer todas as coisas. Eu tenho condições de entrar dentro dessa palavra de Filipenses, onde Deus está fazendo algo em mim. E eu tenho condições de entrar dentro dessa palavra de Neemias, onde eu estou fazendo algo para Ele. E eu tenho condições de fazer as duas coisas, deixar Ele fazer em mim e fazer para Ele. Por quê? Porque eu quero mostrar algo para Ele? Não, porque eu amo Ele, porque eu quero estar com Ele. Porque o meu desejo é estar com o Senhor. O que acontece é que muitas vezes a nossa prática da palavra tem sido fraca. A nossa prática na palavra tem sido fraca. Deus nos fala, nos ensina, nos ministra, nos dá direções. E nós não fazemos. E nós fazemos, começamos até bem, daqui a pouquinho a gente já dá uma deslizada e já deixamos de fazer. Precisamos mergulhar naquilo que Deus nos deu. É hora de dizer: eu vou ficar com a palavra. Independente do que for, eu vou ficar com a palavra. Não importa o que aconteça, eu vou ficar com o que Deus falou. Mas está difícil, eu vou ficar com o que Deus falou. Mas não está do jeito que eu queria que tivesse, mas eu vou ficar com o que Deus falou. Mas eu não estou entendendo nada. Mas não é para entender, é para confiar. Então eu vou ficar no que Deus falou. É hora de nós olharmos para nós e desejar com que todas as áreas da nossa vida estejam caminhando dentro dos princípios de Deus. Mas aí você fala assim: mas todas as áreas, como assim? Eu sou um só, todas. Às vezes tem área da nossa vida que a gente acredita 100%. Mas tem coisa da nossa vida que a gente não acredita muito. Um exemplo. Às vezes na finança, a gente acredita 100% que Deus vai prosperar. Amém, glória a Deus, eu creio. E às vezes na área da saúde, nós não acreditamos muito. A nossa fé ainda é pequena, a incredulidade ainda está grande nessa área. E a gente tem que entender uma coisa. Que onde há dúvida, aonde há incredulidade, aonde há insegurança,
o diabo está vencendo na nossa vida. Que lá em Efésios, se a gente for lembrar do versículo em Efésios 1:6, se eu não me engano, fala que aquele que duvida é como a onda do mar, né? Que é levado de um lado para o outro. É Tiago isso? Tiago 1:6, né? Lembrei 1:6. Tiago 1:6. Que é aquele que duvida é como a onda do mar que é levado de um lado para o outro. Aí, o que pensa o homem? Esse homem que é levado de um lado para o outro, que duvida, vai alcançar de Deus alguma coisa? Porque a dúvida, porque a incredulidade, uma hora acredita, outra hora não, uma hora eu creio, outra hora não creio. Isso tira o agir de Deus. E quem age aí é o diabo, que o diabo sai vencedor nessa história. E às vezes eu tenho que olhar para mim e ver, tem área da minha vida que o diabo pode estar vencendo, porque eu estou duvidando em alguma coisa. Porque tem hora que eu creio e tem hora que não. Então o diabo está vencendo naquela área. E às vezes aquela área eu preciso guerrear mais. Eu preciso jejuar mais. Eu preciso entrar em guerra mais naquela área da minha vida. Para que o diabo não vença. Para que a fé aumente dentro de mim. Para que eu possa crer mesmo 100% e vencer aquilo dentro do meu coração. E não é sozinho, é através de Cristo, é com Cristo, é em Cristo. Então não é na minha força que eu consigo vencer, é indo para Deus que eu consigo vencer. Não é sozinho, meu irmão. Não é tentando fazer as coisas sozinho, é indo para Deus. Vai para Ele, que Ele ajuda a vencer. É o primeiro versículo. A obra que Ele começou, Ele vai completar. Ele vai completar, não importa se eu entendo ou se eu não entendo, não importa se o que está acontecendo eu estou entendendo, eu não estou entendendo, não importa. Se eu confio e sei que Ele é o dono da minha vida, acabou. Eu sei que é o melhor. Mas eu preciso ter essa confiança nele. Senão não dá certo. Presta atenção numa coisa. O que é isso aqui? Não. O que é esse ambiente? Esse saleiro? Então é sal. Tem aí dentro um sal. O que é isso aqui? É o perfume. É o perfume. Pensou que é uma bomba? Não, é o perfume. Aqui é o perfume importado. Oh, só que já acabou. Oh. É o perfume. 212. Não, 212. Aê, aê. Não sei se eu falei certo, mas falei. 212. Acho que é isso, né? É isso aí. Cheiroso esse negócio. Ó. É da Carolina Herrera. Ó. Dia das Mães tá chegando, né? Ó, Isabel. Deixa eu te perguntar uma coisa. Deixa eu pôr aqui para não cair. Não quebrar. Perfume e sal. Esse perfume, se ele ficar aqui dentro, ele está parado, certo? Só que se ele não sair daqui de dentro, alguém vai sentir o cheiro dele? Tem como sentir o cheiro dele se ele não sair daqui de dentro? Ele serve para quê? Para perfumar. Mas se ele não sai daqui de dentro,
Se eu não pego ele, não tiro daqui, e não faço assim, para sentir, não tem. Não tem, você acha que eu ia gastar o perfume? Não tem. Se eu não fizer isso, você vai sentir? O sal está aqui dentro. O sal serve para quê? Para temperar, para dar gosto à comida. Só que se ele não sair daqui de dentro, ele vai temperar alguma coisa? Ele precisa sair daqui. Senão ele vai ficar aqui dentro, não vai valer de nada. E o pior é que se ele ficar aqui, tanto perfume, ainda menos, mas tanto perfume como sal, se ficar muito tempo, vai passar os anos, eles vão perdendo. Vai perdendo o cheiro, vai perdendo o sabor. Demora. Mas vai perdendo, vai ficando velho. O sal vai ficando esquisito, estranho. Vai perdendo o sabor dele. O perfume vai ficando estranho. Vai perdendo um pouco a fragrância. Dá para você entender isso? Lá em 2 Coríntios 2,15. Abre aí, vamos ler lá. 2 Coríntios 2,15. Fala uma coisa bem interessante para nós. 2 Coríntios 2,15. Vamos ler. Acharam? Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. O que nós somos? O que você é? Só que se você ficar aqui dentro, como um bom perfume de Cristo, você serve para perfumar. Aonde você passar, as pessoas têm que sentir o cheiro de Cristo. Só que, se a boa obra não estiver sendo feita em mim primeiro, esse cheiro não vai sair daqui de dentro. Eu preciso fazer com que esse cheiro saia daqui de dentro. Só que para que ele saia daqui de dentro, eu não posso ficar parado. Proibido parar. Agora vai lá para Mateus. Mateus 5. Mateus 5. Volta aí um pouquinho. Mateus 5,13. O que diz aí Mateus 5,13? Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe salgar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois o sal da terra. Então você também é o sal. Só que se você ficar dentro do saleiro, você vai temperar o quê, meu irmão? Quantas famílias, quantas pessoas estão precisando ser temperadas com esse tempero que se chama Jesus Cristo, através de mim e através de você.
E nós estamos bem tranquilos, deitados num saleiro bem legal, bem bonitinho, né? Tranquilo. E a gente não quer sair de dentro dele, porque dá trabalho, né? Sair de dentro dele, temperar, dá trabalho. Às vezes eu vou tentar temperar, a pessoa não quer ser temperado, aí dá trabalho. Mas eu dei o exemplo de Paulo, né? Paulo foi numa cidade uma certa vez e falou de Jesus e pegaram ele, bateram, apanhou. Arrastaram ele para fora da cidade, jogaram ele lá fora, acharam que ele estava morto, largaram ele lá e voltaram para dentro da cidade e matamos um homem. E não tinha matado nada. Depois Paulo se recuperou, levantou. Bora, vamos voltar para lá pregar Jesus de novo. Você tá doido, cara? Os caras te bateram. Você vai voltar para lá pregar Jesus de novo? Vou. Eles precisam ser salvos. Eles precisam de Jesus. Ele volta para lá. E lá se abre uma igreja. Não é? Não é? Ele consegue estabelecer uma igreja naquele lugar. Como em todas as cidades ele estabelecia uma igreja, né? E se ele desiste? Só que o tempo de Paulo passou. O tempo deles todos passaram. Esse é o meu tempo de dizer eu não paro. Esse é o seu tempo, meu irmão, de dizer eu não vou parar. Proibido, eu não paro. E essa proibição não é Cristo que nos dá, não, sou eu mesmo. Que me dou para mim, eu me proíbo parar de deixar Cristo mover em mim o que precisa e de parar ou de deixar de fazer algo para o Senhor. Eu me proíbo de parar. Não é que Cristo está me dizendo, você está proibido, não. Eu não quero deixar Ele. Eu não quero deixar de falar dEle, de viver Ele, de ter experiência com Ele, de crescer nele. Eu não quero parar simplesmente e dizer, mas eu não parei, eu estou vindo para a igreja. Não. Não é só vir para a igreja. É crescer em Deus. É crescer em experiência com Deus. No seu quarto. É crescer em experiência com Deus ao falar dEle nos lugares. É crescer em experiência com Deus de você, da pessoa olhar para você e dizer, você tem algo diferente. E você dizer, é o cheiro dEle que está saindo dentro do perfume. Da pessoa dizer assim, através de você a minha vida está mudando. E você olhar, o sal que está saindo daqui de dentro temperando. Queridos, é isso que Deus tem para nós. É a nossa vez de dizer, eu não paro. Porque tem gente vindo atrás de nós que precisa disso. Nós estamos aqui porque alguém um dia disse, eu não vou parar. Mas eu não vou parar em todos os sentidos. Não é só, eu não vou parar de vir para a igreja. Eu não vou parar porque eu quero mais de Deus. Eu não vou parar porque eu quero Ele na minha vida. Eu não vou parar porque eu desejo mais Ele. E quanto mais eu tenho de Deus, menos eu quero de mim. Quanto mais eu tenho de Deus, menos eu quero de mim. Quanto mais eu tenho de Deus, mais eu quero ver as pessoas cheias dEle. Mais eu amo as pessoas, mais eu quero Ele. Quanto mais eu tenho de Deus, menos eu tenho de mim. Menos eu tenho de mim. Não é simplesmente olhar e dizer, eu estou seguro, guardado. Eu estou guardado, protegido, seguro. Muitas vezes é como se nós olhássemos dessa forma.
Eu estou em Deus. Como se eu fosse o sal e Deus fosse o saleiro. Então eu estou guardado, né? Estou protegido. Tá bonitinho aqui, né? Não, eu preciso sair daqui. Não serve. O evangelho não é só para mim. Primeiro ele é para mim. Para me trazer mudança no que eu preciso. E depois ele é para os outros. Essa é a nossa vez. De olhar e dizer, não importa o que aconteça. Não vou sair do que Deus diz. Não importa o quanto está sendo difícil, não vou sair do que Deus diz. A palavra final não é o que a circunstância me disse. A palavra final não é o que a pessoa me disse. A palavra final não é o que os problemas estão dizendo. Não é o que eu estou vendo, não é o que eu estou sentindo. A palavra final é o que Deus diz. A palavra final é o que a Bíblia me diz. E é nela que eu vou ficar. Pode doer o que doer. É nela que eu vou ficar. É para Ele que eu vou correr. É aos pés dele que eu vou ficar. Ah, Jesus. Amado Deus. Eu nunca me esquecer. Oh, meu amado. O dia em que o Senhor me chama. Oh, Jesus, 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 Jesus. E sem hesitar eu disse sim. Ah, meu amado. Eis-me aqui. Meu amado Jesus. Oh. Os anos se passaram, decepções vieram, ferido fui, machucado eu fui. Deu vontade de olhar pra trás, deu vontade de largar o arado e fugir. Nunca me esquecerei o dia em que o Senhor me chama. E sem hesitar